Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua presença, nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor te agradece pela nossa vida, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, Senhor, pela provisão para a nossa vida, manifesta, Senhor, pela tua glória, abre, Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, manifesta, Senhor, o teu grande poder, para a honra e glória do teu nome, que nós te pedimos, Senhor, chefes da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Estamos aí posicionados, então vamos estudar hoje a 7ª Bíblia, certo? Livro básico, Apocalipse. Glória a Deus. Pelo contrário, o arrebatamento da igreja não tem trombeta. Alguém tirou isso, eu não sei da onde, eu procurei na Bíblia um monte aí. O que a Bíblia fala para nós? Jesus faz como ladrão, e o ladrão manda um WhatsApp para avisar que vai chegar, é isso? O ladrão avisa que vai chegar, né? Ele fala assim: pode sair que eu estou aqui na esquina esperando, eu vou fazer um barulho aqui, quando eu fizer você sai. É isso? Não, não é isso que eu falo. A trombeta que Paulo fala não é a trombeta do arrebatamento da igreja. Paulo está falando a última trombeta, que é no final da trombeta, vamos estudar. Paulo não está falando da trombeta para arrebatamento da igreja, isso não existe. Que vai tocar a trombeta, quem tiver pronto vai ouvir. Não, vocês vão ouvir. A Bíblia fala que vai ser tão rápido que você não vai perceber. No abrir e fechar de olhos. Não dá tempo para prometer. É quem está pronto, vai, quem não está, fica. Quem foi realmente chamado pelo Senhor, quem já está nele, Deus não vai levar ninguém para ele naquela hora. Não, ele vai pegar os que já estão nele. Daí a importância da gente estar em Cristo. Eu não vou ser ligado a ele na hora do arrebatamento. Não, ele tem que estar em mim. Aquilo que é ligado na terra é ligado. Aqueles que estiverem ligados no céu serão puxados para a terra. Aleluia. Deus vai nos ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Entende isso? Se você já está nele, ele só vai fazer igual a mim. Que eu vou tirar do meio. Ele leva para ele de volta. Ele chama de volta para ele aquilo que já é dele. Você entende isso? Não é naquele momento que você foi, não. A gente fantasia muito as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai fazendo a aplicação do texto. Por exemplo, na última trombeta eu explico para vocês o que Paulo está dizendo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Se a gente estiver esperando a trombeta, um barulhozinho, a gente se perde. A gente fica igual ali na caverna. Fez um vento, a gente corre para ver se é Jesus. Saiu uma bola de fogo, a gente corre para ver se é Jesus. Um barulhinho, a gente vai ver se é Jesus. E quando foi ele mesmo, a gente corre o risco de perceber que é ele que vem. Forte.
Porque quando, né, você vê que vem todas aquelas manifestações e todas as vezes ele sai para fora para ver, sim ou não? Mas quando era o Senhor, ele não percebeu. O Senhor que fala para ele, agora sai, você não saiu agora. Você não percebeu? Você não me viu chegar? Levanta, vem para fora. Você percebe? Que ele mesmo estava se enganando. Todas as vezes ele se enganou. Porque ele achou que ele podia entender a chegada de Deus, perceber a chegada de Deus. Então quando ele vê o fogo, ele corre para fora para olhar. Quando ele vê o redemoinho, ele corre fora para ver se é Deus. Está vendo? Todas as manifestações, ele vai para fora. E aí ele fala assim, e veio uma voz, mansa e suave, e aí falou comigo, levanta. Quer dizer, a voz ele não pode ver. Quando ele percebe, é o Senhor que fala para ele, vem, eu estou esperando. Tem uma reunião aqui agora para cá. Você não me viu chegar? Levanta aqui. Tá, enfim. É que eu olhei de lá, não dá para ver. Então vamos lá. Essa é a questão, tá? Porque o Senhor é aquele que está diante de nós. Você consegue entender isso? Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia. Então aqui nós estamos falando do selo. O último selo não foi aberto. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7. Olha a hora que a trombeta foi dada nos anjos. Os anjos não tinham as trombetas. Ele não falou assim, toca. Não, naquele momento foi entregue as trombetas. Então você percebe que quando a trombeta é entregue para os anjos, tudo isso aqui já aconteceu. Tudo isso aqui, ó, daqui para trás, já aconteceu. A igreja subiu, a igreja está comemorando, certo? Aqui embaixo, né, a batalha acontecendo, ou melhor, prestes a acontecer, né? Perdão. Mas hoje Cristo se revelando. Tudo isso aqui está acontecendo. E ninguém ouviu? Nada. Não tem problema. Aí a trombeta foi dada para os anjos agora. E viu os 7 anjos depois da abertura do 7º selo. O 7º selo aqui está trazendo um evento, uma manifestação. Por quê? Porque Cristo agora é a primeira vez que Cristo sai da sua glória. Cristo sai do céu da sua glória. E os anjos, lembra do último ensinamento? Os anjos agora ficam como? Sem saber o que fazer. Porque eles estão lá para adorar Deus, eles estão lá para adorar Cristo, eles estão lá. E agora, o céu está onde? O céu desceu. Cristo agora pega a igreja e vem na terra fazer o julgamento. E os anjos agora? Para a primeira vez que vê o coral celeste em silêncio. O céu em silêncio extremo. Por quê? Todos os olhares agora estão para a terra. Para ver o cumprimento de todas as profecias, o cumprimento de todos os ensinamentos que eles tiveram, o cumprimento de toda a ciência. Então agora é a primeira vez que a banda do céu para, e os anjos estão em silêncio. Não tem barulho, não tem trombeta. Certo? Então ficou claro que quando o Senhor chama a igreja, não tem barulho, não tem trombeta, esquece. Isso não é bíblico. Não tem trombeta. A trombeta agora é dada aos anjos na abertura do 7º selo. Quando o jogo vira, o céu está em silêncio. Silêncio total. Agora, os anjos que, né, eram instrumentistas no céu, agora é entregue para eles trombetas. E agora começa a brincadeira. Versículo 3. E vi um outro anjo que se pôs junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do... Sabe aqueles que estavam embaixo do trono, clamando por justiça? As orações deles estão ali. E tem alguém dizendo para eles, calma que o tempo ainda não é cumprido, calma que ele não deu a hora, calma, segura aí. Agora, um anjo pega todas essas orações e derrama diante de Deus, em forma de incenso, em forma de fumaça. As orações agora passam, né, como a gente vê no filme, né, em forma de escrita diante de Deus. Deus começa a receber todas aquelas orações e intercessões em forma de adoração. Senhor, cumpre a tua justiça, que cumpra essa tua palavra, que a terra saiba que o Senhor verdadeiramente é Deus, que aqueles que te rejeitaram, que dizem que o Senhor não existe, aqueles que não confiam no Senhor, que eles te vejam agora. Aleluia.
que ele saiba que o Senhor vai entregar nele poderoso. Então agora, de fato, Deus começa a vir para trazer justiça. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 4 do capítulo 8 de Apocalipse. Apocalipse 8, versículo 4. Versículo 5 agora. E o anjo tomou um incensário, encheu de fogo o altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes de trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las agora. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E quando o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Cadê esse departamento da igreja? O evento aí é outro. O evento é outro. Jesus virá como lá. Quando ele vir, você não vai perceber, você não vai saber, até que você se dê de frente com o juízo de Deus. Aí, então, assim, o que precisa ficar claro para nós: ele não vai levar a gente para ele, não, ele vai levar a gente para perto dele. Aqueles que já estão nele, aqueles que já têm ele empretado na sua alma, já tem, sabe, atrelado na sua vida. Como Paulo não vive mais, mas Cristo vive através de nós. E esses serão arrastados de volta para Deus, ou melhor, levados de volta para Ele. Tá certo? Então, esse advento agora, da primeira trombeta, ele vai preceder aqui, ó, o julgamento das nações vindas. Lembra que aqui não tem crente mais? Os crentes já foram arrebatados lá atrás. Então, essa trombeta aqui não é para levar a igreja, essa trombeta aqui é para trazer juízo. Quando a trombeta toca, de fato, eles entendem que as coisas agora estão para se cumprir. Tá certo? A chamada agora, né, tanto dos mortos lá para a condenação, lembra aqueles que estavam mortos lá, quietinho, quando estavam todos se arrebentando, eles estavam lá. Então agora eles são tragos a juízo. Os que estavam vivos agora começam a ver a justiça de Deus se cumprindo, tá certo, na terra. Então o negócio agora começa a ficar mais estreito, o negócio agora começa a ficar mais apertado. Ó, Apocalipse 20, do verso 11, e do 11 ao 15, alguém pode ler para mim, por favor? E vinha um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Era até onde? Essa é a sexta trombeta. Então, aquela que eu citei para vocês, a primeira, essa é a sexta. Tudo que nós vamos ver está dentro desse intervalo, entre a primeira e a sexta trombeta. Porque quando de fato agora ele pega, né, o inferno, os anjos, os mortos sem Cristo, e agora vai colocar todo mundo numa categoria só. Então, o que nós vamos ver nessa aula, tudo dentro desse intervalo entre a primeira trombeta e a última, né? Que a última eu vou explicar que é o que nós pensávamos que seria o arrebatamento da igreja. De fato, você vê que todo o tempo de trabalho para a gente está atrasado. Se a virgem imprudente, a noiva vai chegar agora, não dá tempo de buscar azeite, não devolver isso. Então, aquela ideia de que vai ter uma trombeta, de que vai ter uma preparação, de que os crentes vão ter tempo de dobrar o joelho e dizer: Senhor, meu Deus, esquece. Esquece. Acho que o diabo quer que você acredite. Você vai, na última hora você vai ter tempo. A gente não sabe quem vai ter tempo até que chegue a hora. A gente não sabe quem é que vai ter 5 minutos ali, né? Aí, antes de morrer. Tem gente que cai na rua, bate a cabeça, morre. Tem gente que dá uma dor de cabeça, só paga. Tem gente que deita, está dormindo, não acorda. Meio ditado, não dá acordar, tá morto. Acorda morto. Quando acordar, tá outro. O cara dormiu, morreu, lá no lugar. É isso. A gente brinca assim, mas é sério.
sabe como que vai ser o nosso último momento. Então a gente tem que deixar para eu estar pronto amanhã. Eu sou jovem hoje, eu sou novo hoje, eu sou. Oh meu Deus do céu. Tenho tanto, eu nem terminei a faculdade ainda, nem casei ainda, nem realizei meus sonhos ainda. E você pensa bem, se Deus tivesse que realizar o sonho de todo mundo antes, nunca queria poder cumprir. Eu vi essa semana. Ele vai ter que frustrar muita gente para voltar, para realizar aquilo que Deus tem para fazer. Ele vai ter que decepcionar muita gente. Sonhos não serão realizados, projetos não serão terminados, porque importa que Ele venha. Tudo isso por uma proposta maior, por um projeto maior, por um plano maior. Tá certo? Para que nós estejamos com Deus. Olha só. Mas a gente fica atrasando a nossa santificação, a gente continua com a nossa roupinha suja, acreditando que vai dar tempo de lavar, vai dar tempo de limpar. Depois eu faço. Depois eu, né? Igual aquele negócio que está ali, você não usa para nada, você sabe que tem que jogar fora. Não joga. Não, depois não. E já tem 10 anos que está lá. Eita Deus! Você sabe que não vai usar, sabe que não serve mais, você sabe que não presta, vai estar lá na cadeia. Você sabe, mas não tira. Assim, tem coisas na nossa vida com Deus que a gente sabe que já era para ter tomado atitude, já era para ter mudado de postura, já era para ter avançado em Deus, já era para estar adiante, e a gente não faz. Eita. Por quê? Porque a gente acredita que sempre teremos tempo. E essa é a mentira que o inferno quer que você acredite. Essa é a mentira que o diabo quer que você acredite. Que você ainda terá tempo para realizar e para fazer, certo? As coisas. Evangelho de João, capítulo 12, verso 48, fala o que? Glória a Deus, aleluia. Forte, né? Eita, João 12, o quê? 12, 48. Isso. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 48. Então, irmãos, olha só a situação. Qual que é a trombeta que nós temos que ouvir? Porque aquele barulhinho que a gente imagina, ele não existe, ele não vai existir. Não é isso que vai alertar a gente para a volta de Jesus. Qual é a trombeta que nós temos? Você acabou de abrir aí ela. Né? Você acabou de abrir ela. Qual que é a trombeta? Que toca dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sá. Ovação. Essa é a trombeta de Deus que nós temos que ouvir. Esse é o som que nós temos que escutar. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus, a trombeta de Deus para nós, é isso aqui, ó, é a escritura, são os alertas, são aquilo que Deus mostrou para nós. Você vai tirar a habilitação, você vai fazer um cursinho que chama-se CFC. E lá você vai aprender os significados das placas, você vai aprender os sentidos lá do farol, você vai aprender toda a regra básica para você viver. E quando você vê a placa lá, ninguém precisa vir no seu ouvido e falar: aquela placa ali quer dizer vale. Aquela placa ali amarela com os espinhos assim, quer dizer que não vale. Ninguém vai falar isso para você. Quando você vê a placa, você vai saber o que você tem que fazer. Quando você está vendo um sinal amarelo, você está vendo que ele vai ficar vermelho. Você sabe. O instrutor não precisa continuar com você dentro do carro falando: faz isso. Não, porque o sinal está dizendo para você que você tem que fazer. Isso aqui é a nossa alerta. Essa aqui é a nossa trombeta. Se a gente transgride, se a gente passa batido, se a gente ignora, nós vamos sofrer as consequências. Porque a trombeta está suando. A trombeta soa forte aqui. Na terça-feira, no ensaio, na sexta-feira, no sábado, no domingo, a trombeta está suave. Daí tem gente que diz: não estou escutando. Não está escutando, porque eu quero que ela está tocando. Eita glória! Ah, tá.
Então, nós precisamos estar alertas e atentos naquilo que Deus tem a fazer para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 5, um pouco atrás aí. Capítulo 5, verso 29, vai dizer assim: e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Duas saídas. Ou sai primeiro ou sai na segunda. Dois tipos de ressurreição. É só essas duas que não tem outra. Ah, mas eu sou daquela turma dos indecisos, eu sou daquelas turmas que não sabia se ia, se ficava. Não tem essa turma. Ou é ou não é. Status de meio crente não existe. Meio salvo não existe. Ou é salvo ou não é. Sim ou não. Ou é crente ou não é. Sim, sim ou não. Ou a gente serve a Deus ou não serve. Na empresa dá para dar um gato, você mete uma testada, você vai com ações, você meio que trabalha. Você passa um tempo de uma noite, você está enrolado. Não devia, você vai. É o sistema. Não, mano. O sistema. Desse jeito funciona. Com Deus, não dá, irmão. Não dá. Não dá para eu ser meio crente. Hoje eu estou afim, hoje eu estou. Acordei com vontade de profetizar. Não tem dia que assim, a gente acorda mais crente. Fala a verdade. Tem dia que a gente acorda todo para alguém manifestar na rua. A gente um dia que a gente levanta, bem que alguém podia manifestar no trânsito, no ônibus. Bem que aquele demorado tinha caído. Sai em nome de Jesus. Aí tem dia que a gente levanta e a gente quer orar. Verdade. Pai nosso, estou falando de oração, Senhor Deus, nas galáxias, Criador do não. Às vezes é aquela oração básica, a gente. É igual o rádio velho, né? Parece que não acha a sintonia certa. Não, mano. Porque a gente tem que ser sincero. Meu ponto de ser salvo é ser sincero com Deus. Sabe que Deus amava Davi? Porque eu sabia quem Davi era. Davi não se mostrava para Deus como ele não era. Quando Davi estava triste, você pega o soninho e diz: Senhor, eu estou arrebentado. Meus inimigos estão se multiplicando. Senhor, eu sei que isso é grande, eu sei que o Senhor cuida de mim, só não é Deus. Estou quase entrando em paranoia, eu estou quase entrando em depressão, mas essa turma aí me perturbando. Mostra que o Senhor está mais pertinho de mim aqui. Aleluia. Tirando as coisas aí, Deus. Por isso que Deus gostava dele. Davi não fazia igual para dizer: não, Senhor, eu estou aqui, eu sou o seu ungido, o Senhor desde da criação. Não, Senhor, hoje eu não estou legal. Eu não estou bem. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho consciência da escolha que o Senhor fez em mim. O Senhor acreditou em mim, então eu vou acreditar também. Aleluia. O Senhor me escolheu, eu não vou parar. Não dá para ser, eu não vou parar, mas eu não vou parar. Aleluia. Olha. Então, às vezes é isso que falta em nós. A gente às vezes só precisa de uma desculpa. E o diabo traz a desculpa perfeita para nós. E aí a gente abraça ela. E quando a gente entende que é um inimigo, aí a gente quer correr para ele e dizer: Deus, o diabo me enganou para fazer igual ela. Não, o diabo me enganou. Fala: não, você me enganou não, porque eu tinha te dito que te enganou coisa nenhuma. Você quis ser enganado, é diferente. Porque você tinha informações, você foi alertado, você não tomou a posição porque você não quis. Nós ainda estamos na primeira momento. Enfim, é isso. Você entende que é mais sobre nós, Deus, do que aquilo que está acontecendo no mundo? Porque pode acontecer todos os sinais possíveis e cabíveis. Se eu ignorá-los, eu vou ficar para trás. Então, no fim das contas, não é sobre os sinais, é sobre o quanto eu estou esperando. Eita glória! É quanto eu estou pronto para aquele momento. Quanto eu sei, quanto eu quero. Porque tem gente que parece que não quer chegar. É igual aqueles rodas presas, né? Anda aqui na direita, ainda segurando o plano aí. O mínimo da lei é 80, eles querem andar 60 na pista, segurando todo mundo, porque parece que não quer chegar. Tem crente que é assim: não anda, não vai, não movimenta, também não quer que você chegue, não quer que você vai, por incrível que pareça. É com essa turma que às vezes a gente cisma e segurado, porque é favorável para nós.
Se a gente anda com quem está correndo, quem é que já não tentou correr com alguém que corre? A gente fica meio, né? Não, a gente prefere correr com quem anda, porque aí parece que nós estamos correndo. Tem crente que é assim, não quer andar com quem voa, quer andar com quem rasteja, porque aí parece que ele está correndo. Então, ou a gente se dedica um pouco mais, se entrega um pouco mais, e levanta a visão e fala, eu quero ser águia, eu quero voar. Eu no começo eu vou matar, vou sofrer um pouco, mas uma hora eu vou voar também. Agora, o problema é que a gente pega, né, situações, padrões mínimos e quer trabalhar com eles, porque para nós é mais favorável atingir o mínimo que atingir o máximo. É mais favorável andar dentro da média do que eu subir o meu nível. Sim ou não? Só que isso vai ter que mudar. Para quem quiser ser salvo, Aleluia. para quem quiser de fato ser chamado para perto de Deus, vão ter que sair da média. Porque a Bíblia diz que a média ainda não é de Deus ainda. Deus só trabalha com padrões altos. O que você era, o que você foi, tem importância. Agora, o que você quer se tornar, onde você quer chegar com Deus, quanto você tem se dedicado, se doado para Ele, isso importa de fato. O ponto de partida não importa muito, não, mas onde chegar não importa. Então é bom a gente acordar, porque hoje nós ainda temos tempo. Se até a meia-noite eu não sei, mas hoje, enquanto até agora, Aleluia, nós estamos alertando, nós temos tempo de mudar isso. Vai depender o quê? Da nossa entrega para com, porque olha que está reservado aí da primeira, estou falando da primeira trombeta. Saraiva de fogo misturado com sangue de quem você acha? Com sangue? Você não tem sangue não, filho. É, sangue de quem você acha que é esse sangue? Dos que ficaram. Daqueles que não foram chamados para com Deus, daqueles que não estão com Deus. Saraiva de fogo caindo, misturado com sangue, aquela bagunça toda para mim, como se fosse um grande acidente. E a pessoa se acidenta lá, você vai aqui, tá cá. Por quê? É isso que está projetado. É só o mal. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça. Porque assim, quando você pensa numa catástrofe dessa acontecendo, você imagina só, caindo do céu, fogo misturado com enxofre, você não sabe de onde que veio. Qual vai ser o primeiro pensamento? Um lugar para me abrir. Vou entrar embaixo de uma árvore, vou caçar uma caverna, vou caçar um lugar. Não vai ter. Por que não vai ter? Porque o fogo está pegando em todo lugar. Você não pode comer. Na época de Noé, que era água, a água foi subindo, o povo foi procurando lugares mais altos. O povo foi procurando lugares mais altos. E mesmo assim não deu conta. Agora você imagina tudo se queimando no fogo. Vai correr para onde? Correr para onde? Vai correr para onde? Uma casa com foco de incêndio, né? Do lado de dentro, você já vê as grandes queimadas que acontecem. Você imagina o fogo caindo de todo lado. Não tem lugar seguro. Porque sabe o lugar seguro? Salmo 91. O único abrigo seguro que vai ter nesse dia está ali, Salmo 91. Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aqueles que estiverem ali, eles não serão. Não existirá nenhum outro abrigo. Agora, o dia de correr para esse abrigo não é no dia que estiver acontecendo essas coisas. É agora. É agora. De correr para ele, porque naquele dia não vai ter chance. Então, o dia de buscar o abrigo não é no dia que estiver acontecendo essas coisas. É hoje. Entende isso agora? A importância de nós nos lançarmos para Deus? Entende agora a importância da gente verdadeiramente buscar o Senhor? Como nós temos que buscar e nos entregar a Ele de fato e de verdade? Bora lá. Eita glória. Segundo anjo. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do. Aí azedou o pé de frango. É o seguinte. A terça parte do mar agora tornou em sangue. Aquilo que podia ser usado tanto para a sobrevivência, ok? Tanto para a sobrevivência da espécie, da nossa espécie dos animais, agora está em prova para uso. E muito pouca dela agora
vai servir para poder apagar as grandes queimadas. A gente vê focos de incêndio aí que dá trabalho para os profissionais apagarem o fogo usando um helicóptero, usando um caminhão, né, um jato forte próprio para aquilo ali, já dá trabalho. Sim ou não? Sim. Você imagina a galera no baldinho, carregando uma, passando balde, tentando salvar um pedacinho de terra para poder ficar seguro. E sobreviver em queima, porque a terra, depois de ser queimada, ela precisa ser curada para que ela possa gerar, para que ela possa dar o seu fruto, o seu alimento. Porque uma terra que ela acabou de ser queimada, ela não consegue produzir nada. Ela vai precisar de um tempo de cura. Ela vai precisar receber insumos, ela vai precisar ser tratada para que a partir daí ela possa gerar alguma coisa. Vai comer o quê? Vai viver de quê? Como que vai ser? Porque aqui tem um intervalo de trombeta, não é só eu estou com a trombeta hoje, daqui meia hora ele está não, estou com a trombeta. Eles vão sofrer as consequências dessa trombeta. Entende? Intervalo de tempo. O que vai acontecer? Eles vão começar a se adaptar com aquela situação. Quando eles começarem a se adaptar com aquela situação, a segunda trombeta. Aleluia. E o castigo é assim, o castigo não é. Quem aqui nunca, né? Porque assim, na surra que a gente levava, pai da mãe, a única que dói é a primeira. É a primeira sentada, é a primeira chinela. Sim ou não? Sim. O resto não dói mais. Tanto que a gente só tinha medo da primeira. Depois que dava a primeira sentada, agora bater, porque não está doendo mais. Entende? Então Deus é sabedor dessas coisas. Então é a primeira pancada, né? Toma, sagrado de fogo. Conseguimos, graças a Deus conseguimos, agora tudo bem, agora está tudo certo, fica calmo, podemos começar a pecar de novo, podemos começar a pensar em novo plano, podemos começar a pensar em um novo mundo, vamos nos readaptar, a conversa é essa, né? Nós vamos ser felizes de novo, está tudo certo. Deus não quis a gente, mas a gente está aqui, nós sobrevivemos, vai dar tudo certo. Porque sempre tem, né? Aquele papo motivacional, mas funciona, né? Então não vai conseguir dar uma motivada na galera, até que venha a segunda parte. E agora? Se o único meio de sobrevivência que a gente tinha era a água, porque os grãos foram queimados, as plantações foram queimadas, a terra já não tinha, o que tinha nos armários pegou fogo, as reservas não existiam, os armazéns foram queimados. Então o que sobrou? Água, pouco de água, porque metade aqui estava em prova. Certo? Chegamos a uma concordância aí? E aí? Quando eles começam a se adaptar com essa situação, vem o segundo advento, que é a segunda trombeta, que é o que nós lemos aí. Então vamos lá. Pastor, os selos e as trombetas vai ser depois do período da tribulação? Não entendi, filha, perdão. Os selos, a abertura dos selos e da trombeta vai ser depois do período de tribulação, 7 anos ali. Sim, pode. Então o pessoal da segunda chamada já. O selo não, o selo é durante esse período. O selo está entre esse período aí. Do primeiro selo até o sétimo selo está nesse advento aqui. Então, o primeiro selo aqui já é os períodos que nós estamos vendo. Nós vimos que os selos, né, eles aparentam que já foram abertos. Os acontecimentos dizem para nós que os selos já foram praticamente todos abertos. A gente ficou com o sexto e o sétimo selo, certo? Esses dois selos fechados ainda. Então, do primeiro selo ao sexto selo, é mais ou menos esse intervalo aqui, que é onde começam, então, as trombetas. Depois do arrebatamento da igreja, é que tem trombeta. Para a igreja subir, não tem trombeta. Depois que ele tira a igreja, que ele leva nós, aí, por quê? Porque o ladrão avisa a hora que vai chegar. Ok? Isso tem que estar claro para nós. A primeira trombeta é para anunciar um advento, certo? Que é o que nós vemos lá, que já é a consequência do primeiro castigo para aqueles que não subiram com ele. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Aí começam as consequências, né? Morreu a terça parte, como consequência, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, das embarcações, aquilo que podia fazer eles explorarem alguns lugares e chegar em algum lugar sem saber que foi a terra inteira.
mas até as embarcações pereceram. Tá certo? E o terceiro anjo tocou também a sua trombeta. Lá vem mais longe. E caiu fogo de novo. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios. A terça parte que sobrou. Né? Então tinha uma terça parte, agora foi mais uma terça parte. Certo? Então, terça parte foi uma parte, agora a outra terça parte sobrou só uma parte. Sim ou não? Sim. Era 3, né? Foi a primeira parte. Agora mais um terço, ou seja, o segundo terço, então sobrou uma parte só da água purificada. Diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu no céu uma estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. As águas novas também foram paradas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque elas tornaram a única fonte que tinha de alimento, a única fonte que tinha de sobrevivência, agora está contaminada. E aqui na Bíblia fala água potável, a única água que... Sim, que podia beber. A única água que tinha pura, a única água que podia ser bebida ainda, porque a outra parte já estava contaminada com sangue, né? Então, olha só a consequência. E como consequência disso, porque eles não tinham escolha, é o que tem, eles tinham que beber. Eles tinham que beber. Lá no deserto, porque o povo estava na obediência com Deus, a água que estava amarga, Deus transformou ela doce. Deus deixou ela potável para eles beberem. Aqui é o contrário. O que tinha de água potável, o que tinha de água que podia se beber, agora ela está contaminada. Segundo estudos estabelecidos, é uma espécie de uma erva. Como hoje nós temos o bolo, nós temos o remédio, é uma erva que ela é usada para fins medicinais. Então é um bolozinho ali, uma situação que você podia fazer um remédio, né? Alguma coisa desse tipo. Só que você imagina agora algo uma proporção maior. Quem aguenta beber bolo todo dia? Experimenta você, deu sede? Maceta um bolo e toma. Deu sede? Maceta um bolo e toma. Não bebe água, não, maceta e toma. Você vai ver que uma hora o seu corpo vai rejeitar isso, uma hora você não vai conseguir. É essa a situação. E, numa grande proporção, ainda vai além. Isso aqui, ainda além de ser usado em fins medicinais, porque o remédio, assim, o remédio também pode ser veneno, você sabe disso, né? Então, o remédio é remédio até certa dosagem. Aumentou a dosagem, ele vira veneno. E é o caso aqui. Algo que podia ser usado como remédio foi jogado em grande proporção na água. O que acontece? O absinto, numa grande proporção, ele chega a 89% de álcool, ou seja, ele vira inflamável. Uma grande concentração de absinto, ele agora se torna um líquido inflamável. A água, Jesus transformou a água em vinho, né? Para que fosse bebido, para que eles participassem. Aqui, a água é como se a água virasse cachaça pura, ao ponto de poder pegar fogo. Só que o que está acontecendo em volta? Fogo. Eita Deus! Pegou? Pegou? Então o fogo que estava sobre isso, a terra, agora também está sobre o mar. E agora vai correr para onde? Deu até medo de ficar agora. Deu até vontade de ser mais crente hoje. Ainda bem que eu vim nessa aula, Jesus. Fala a verdade. Não, porque assim, tudo que a pessoa quer encontrar numa situação dessa é achar um lugar seguro, achar um lugar que possa ficar tranquilo, achar um lugar que possa ficar em paz, que dê alguma ideia de sobrevivência. Só que não é o que nós estamos vendo. Todo ponto seguro que eles podiam correr e se abrigar estão se extinguindo, estão se acabando. Está claro até aí? É forte. Aleluia a Deus. As consequências é embaçada, né? Se tiver. Se algum ateu assistir a aula, ele vai ficar crente. Não, eu acho. Não vai não. Porque assim, eu não acredito, né? Mas vai que acontece. Porque o Senhor é aquele que desperta em nós o temor, não só o amor, mas Ele desperta em nós também o temor, a obediência, de
de poder agradar e servir a. Vamos ver a quarta trombeta? Apocalipse 8:12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Agora lascou. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. E a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite. E olhei e vi o anjo voar por meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas que ainda vão tocar. Como se o anjo gritasse no céu dizendo: ah, vocês estão achando que está ruim? Vocês não sabem o que está por vir. Meu Deus. Nem dizer o outro, até me rupiei agora. É rupiei agora. A gente achava que estava ruim? Imagina só o que está guardado aí para você. É doído, né? O anjo caçoando, né? Meio que botando medo, botando terror nele sobre aquela situação, porque se eles pensavam que estava ruim, imagina uma coisa pior que essa. Aí vamos entender esse episódio aqui, quando o sol agora não dá a sua totalidade de calor, tá? De luz. Sabemos as consequências disso em nós, não falar em nós, não vou nem falar no globo, não vou nem falar na terra, vou falar em nós. O ser humano sem o calor, né, do sol ali, sem a situação da lua de noite, a gente volta lá para o deserto. Aquela situação que Deus colocou a coluna de fogo ali para proteger eles de noite e a nuvem durante o dia para proteger eles, para que eles não sofressem danos pelo sol e pela lua. Só que agora, o que Deus está fazendo? Deus está tirando toda a proteção. A proteção que tinha, agora não tem mais. Não tem mais. Então o frio é frio mesmo. E o calor que podia vir para trazer, né, uma esperança, para trazer mal, não é o suficiente para aquecer. De maneira que eles serão atraídos por quê? Pelo fogo. É o que tem para explicar. Só que o calor do fogo ele faz mal para nós. Não é igual ao sol. O fogo está queimando. Traz danos. Está acabando com tudo. É como se eles estivessem sendo atraídos pelo próprio fogo. Misericórdia. Pastor, vamos mudar de aula. Vamos falar de outra coisa. Pastor, vamos falar de outra coisa. Mas é isso, irmão. Sabe o que está faltando às vezes? Isso, essa consciência. É a consciência que está faltando para os cristãos. É a consciência que está faltando dentro da igreja, para nós. A consequência daquilo que está por vir para aqueles que verdadeiramente não buscam a Deus, aqueles que não querem ouvir sobre Deus, que não querem obedecer ao Senhor. E essa é só a quarta trombeta. Nós chegamos apenas na metade do sacrifício de Jesus. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 9 de Apocalipse. Ah, papai. Aleluia. Eita, glória. Tudo bem? Bem não, mas não é medo aqui, não é. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Que abismo é esse? O poço. Onde estão aprisionados legiões, potestades. E vamos lá. E abriu o poço no abismo e subiu fumaça do poço. E fumaça de uma grande fornalha, uma fumaça do poço, escureceu-se o sol, o que restou dele, né? E o ar contaminou o ar. Quem aqui sentiu falta de ar alguma vez? Ficou doente? É ruim, não é? Agora você imagina o ar contaminado. Porque o ar que está aqui agora está raro, né? Ou melhor, nesse tempo aqui está raro. Por quê? Queimadas para todo lugar. Então o ar já está pesado, o ar está difícil para respirar. E você imagina agora com esse restinho contaminado. Ou seja, não tem oxigênio, tem gás carbônico. Aquela sensação todo o tempo de estar sendo sufocado. Se já não fosse o suficiente, tem mais.
A fumaça, junto com a fumaça, vieram gafanhotos sobre a terra. E foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da gafanhoto, né? Aquele bichinho que a gente conhece, né? Que tem asas que voam bonitinho, pastor. Aquela coisinha que fica nas folhas das árvores. Agora você imagina uma peste que voa. É um escorpião com asa. Simplificando para você. Imagina um escorpião com asa. Veneno. Veneno. É O solto. escorpião é óbvio que com veneno. É amarrado, é solto, né? Dá para piorar, pastor? Dá. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma. A missão deles não era exterminar o que sobrou das árvores. A missão deles não é essa. Não olha, porque ele está falando assim, não olhe para as vegetações, mas somente aos homens que têm os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Por quê? Lembra que tem uma galera aqui que Deus ainda quer salvar pela misericórdia dele, que não subiu junto com a igreja na primeira chamada, e Deus ainda tem intenção de salvá-los? Eles estão sofrendo toda essa situação. Eles estão passando por tudo isso. Lembra que depois da guerra lá de Gog e Magog ainda tem outra. Depois dessa situação aqui, Deus ainda tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade de salvação ainda para essa galera? Lembra disso? Ok? Então nós estamos aí. Da trombeta nós estamos aqui. O julgamento. Certo? Nesse período aqui. Antes. Certo? Trombeta. Da primeira quarta trombeta. Tudo antes aqui. Do milênio. Tem uma galera que ainda está sofrendo por todas as consequências do que eles fizeram. Lembra que a igreja está reservada aqui. Lembra que a igreja está. Nós somos tirados de cena, porque nós fomos salvos. Estamos com Deus. Tá certo? Enquanto isso, a coisa aqui está feia. Até chegar esse momento crucial aqui, que é na última trombeta. Tá certo? Que é onde Satanás é cercado, né? Vai ser colocadas as cartas da mesa, tá certo? E alguns ainda que resistiram ao governo de Cristo, que resistiram à influência do inferno, e conseguiram ser fiel a Deus nesse tempo aqui, ele vai ser mais fácil ser crente do que hoje. Sabe por quê? Porque eles vão ver acontecer. Eles vão ver acontecer. Eles vão jejuar a força, não vai ter o que comer. Eles vão orar dia e noite. E você imagina, você está ali sem ter um se abrigar, orando, correndo, fugindo. Daqui a pouco, um gafanhoto com um ferrão de escorpião voando no meio do nada, barulho de helicóptero. Você imagina só um gafanhoto com um ferrão de escorpião com asa. Você tem onde se abrigar? Você tem onde se esconder direito? E a missão deles aqui é caçando, não é à toa não, caçando. Caçando. Vocês não vão fazer mal à erva verde nenhuma, não quero vocês contaminarem, não quero vocês caçando aqui com não. Vocês vão atrás de carne. Meu Deus. Vocês vão atrás de carne, essa é a finalidade de vocês. Vocês só não podem tocar em alguns. Quem tiver a marca de Deus. Quem tiver sido selado por Deus, mesmo passando por todas essas situações, Jó, se tiver um Jó perdido aí, você não toca. De resto, mais, pega, morde. Só que esse veneno aqui não é para matar. Esse veneno aqui é só para doer. Febre, sensações de dor, sensações de mal-estar. Não matar não, só para despertar a consciência. Porque não é fácil. A questão aqui não é morte. A questão aqui é castigo, a questão aqui é juízo. A questão aqui é fazer valer a palavra de Deus para aqueles que a rejeitam. Porque eles rejeitaram a Deus, agora Deus também está
rejeitando a eles, conforme Jesus falou. Aqueles que me negarem diante dos homens, também eu negarei diante do meu. Entendeu? Conheço. Listen, não conheço. Aquele eu não conheço. Por quê? Porque eles rejeitaram a salvação. O único barquinho que podia levar eles até Deus, o único meio que podia levar eles à salvação, chamado Jesus Cristo de Nazaré, a única arca que podia fazer eles se livrarem daquela maldição, chamada Jesus Cristo, a única ponte que podia levar-los para um lugar seguro, o abrigo e esconderijo do Altíssimo, eles rejeitaram. Sobrou o quê, pastor? Nada. Pastor, é nesse tempo que o homem vai pedir a morte e não vai. Exatamente. Porque fala a verdade, se não é melhor, acabou. Pensam eles, né? Porque eles não sabem o tipo de morte que aqueles que morreram sem Deus estão passando. Porque o estado daqueles que estão mortos não está diferente. Lembre-se que eles estão no sentido de tormenta eterna. Imagina um pesadelo que não acaba. Quem aqui já sonhou, né? Tomando um tiro, uma facada, caindo, um buraco sem fundo. Né? Quem já passou por uma experiência dessa, ou sendo, né, sufocado, querendo acordar com você. Quem já passou por uma situação? E mais ou menos imagina como deve ser um sono de tormenta. Né? Imagina. Uma perseguição sem fim. A pessoa se sentindo caçada e perseguida, e aquilo não acaba, e não quer acorda. Imagina que agonia. Então, nessa hora aqui, eu não sei se está vivo ou está morto, porque não vai fazer muita diferença. Para quem está vivo, vai desejar a morte, porque imagina que os mortos estão lá dormindo e descansando. Mal sabem eles que os mortos aqui que estão sem Cristo estão sofrendo tanto quanto quem está vivo. Porque não tem lugar seguro. Um lugar seguro. Aonde? Na sombra dos poderes do Altíssimo. Aleluia. Então agora não faz muita diferença entre vida e morte, porque ambos estão passando por uma situação de castigo, de tormenta, de resultado de desprezarem a Deus. Entende isso? Queira Deus que eles despertem enquanto é tempo, queira Deus que eles enxerguem essa ponte enquanto ela está acessível, queira Deus que eles enxerguem essa ponte enquanto ela pode ser achada. Queira Deus que eles percebam que a salvação está acessível hoje a todos os homens. Versículo 5. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses. O que é 5 meses, irmão? Quase meio ano. 5 meses. Aí, de janeiro para agora. Um tempo desse. Tempo desse, só os escorpiões que Lázaro voando aí, caçando quem. E quem foi picado logo no começo? Quem foi picado logo nos primeiros dias? 5 meses de veneno correndo no sangue, se sentindo atormentado, com dores, com febre, querendo a morte. Misericórdia. Jesus agora. Uma semana de vida de guerra. Imagina Que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o. Sensação de meio morto. É isso aí. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles, não quer ser. Meu Deus. Vai trazer problema para eles. Não. Estou fora. Pessoal, estou correndo até a morte, mas estou fora. Estou fora. Se vira aí com seus B.O. Você que arrumou, comprar briga para você não. Se vira. Agora eu sei que ele vai falar, não é apocalipse, você vai doidar. Vai endoidar se você não ler e descobrir depois que devia ter lido. E tem mais, porque a gente está imaginando, né, os gafanhotos do tamanho que a gente conhece hoje, né? Pequenininha assim com asa. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. E a sua cabeça
havia como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de... A gente está imaginando as coisinhas assim, né? Já dá medo. Meu Deus. Tipo Conde Drácula. Vai, outro do tamanho da mesa. Tipo Conde Drácula. Pensou? Não, irmão, aqui. Uma das poucas partes do livro de Apocalipse que não são figuradas. O do dente é dente, o do leão é leão mesmo. Uma das únicas partes em Apocalipse que o sentido não é figurado, o sentido é literal. Porque ele faz primeiro você imaginar, depois ele diz qual que é a realidade. Então a gente estava imaginando umas coisinhas assim e a gente já estava com medo, né? Porque assim, meu Deus do céu, o que você vai com uma coisa dessa pode fazer? Você imagina um bicho do tamanho de um cavalo, um rosto humano, um cabelo grande e com presa de leão, caçando na terra. Ai. Como é que foge do negócio? Porque assim, minha preocupação é como é que corre do negócio. Não dá nem pra enfrentar, vai pra frente e fala. Como que foge? Não vai morrer. É aquele velho ditado, né? Se correr, o bicho é. O bicho é bíblico isso. É isso. Mais pra frente. Mas aí, pastor, é uma coisa que eu tenho visto muito aqui dentro desta palavra aqui nesta noite. Ah, mas eu preguei para fulano, então escutou. Você tem que cuidar de você, porque essas pessoas, aí está aí a resposta. E você fica preocupado com os outros, esquece de você. Ah, eu tenho que ajudar o outro. Ah, você tem que ajudar. Isso Primeiro você. Você. Ah, mas o outro está errando no evangelho. Eu só vou te usar com o Espírito Santo para falar para você conversa, senão deixa ele em Deus. E a gente esquece de quem? De nós. Aí você fica. Isso é para nós abrir a nossa visão. Opa, eu tenho que descer mais, eu tenho que me converter, eu tenho que ir mais. É isso. Você é forte, hein? É muito forte, pastor. Não, eu estava só aventurando aqui o 9 também, que eles não tinha nem como enfrentar, que eles construíram uma couraça como se fosse ferro. Sim. O que você vai fazer? Tem que fazer. Primeiro que assim, você não tem recurso para isso. Já está nas casas. Acabou pelo fogo, né? Você não tem armamento, você não tem nada. É na unha e no dente. É na unha e no dente. Como é que é esse negócio desse? Entende isso? E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como ruído de carro. Só que o carro que ele está falando aqui não é que nem esses hoje que a gente tem motorizado que anda e não faz nem barulho. As carroças de antigamente, né? Porque os carros que ele está comparando aqui é com os carros daquela. Imagina, o barulho era o mesmo barulho que fazia o exército quando vinha, né? O mesmo barulho que estava fazendo o faraó, quando estava vindo atrás dos egípcios, dos cavalos das carroças. Amarrado. Literalmente isso que ele está dizendo. Escutou aquela barulheira, corre para onde? Não tem como correr, não tem como fugir. Só o barulho matou de desespero. Se pudesse morrer, só de ouvir o barulho chegando, a pessoa já tinha estado de parafuso. Isso é hoje um mal súbito. Não, meu Deus, só de pensar o que podia acontecer, a pessoa já. Vamos lá. E tinha um caldo semelhante à cauda dos escorpiões, e aguilhão na cauda, Meu Deus. De aguilhão para ferir, machucar. Não é só picar, é para ferir mesmo, uma facada na parte que pegasse. Então não era só uma coisinha de picar, era para machucar mesmo, né? Eu estou saindo aqui hoje com vontade de ser mais crente. E pastor? Eita glória, Jesus. Porque assim, é uma consciência que a gente vai se deixando, sabe? Porque assim, a gente idealiza um negócio tão bonitinho na nossa cabeça. Vai fazendo um barulhinho, vou fazer assim, vai voltar de joelho orando, e vai ver eu vou começar a flutuar. Ô glória! Não é isso, a gente não Aleluia, sabe Jesus.
não vai ter aviso. Não vai ter preparação. Não vai ter, sabe? Se alguém vai chegar e dizer, esse é a culpa aí. Igual teve lá, né? Na história das 10 vídeos. Aí vem esse povo. Opa, estava dormindo, acordou, deixa eu ligar que era rapariga. Ah, não tem azeite, vai buscar. Não. Acabou de O Atalaia está passando hoje. Aleluia. O Atalaia está aqui todo dia gritando para você: se prepara. Igreja, igreja, vamos orar. Igreja, vamos buscar mesmo. Igreja, vem para o culto sábado. Igreja, vem para o Deus de verdade no domingo. Você viu a ceia por uma ontem acabada? Era 10 e pouco da noite. 10 e pouco da noite, você viu a ceia por uma noite. Que assistiu o culto da ceia, pediu para tomar ceia, fui levar a ceia para lá. Dani tomou a ceia hoje. Acamada. Você tem que ver a alegria dessas pessoas em receber o corpo e o sangue do Senhor. Nós somos crentes não. Nós somos crentes não. Quem dera a Deus nós desejássemos a ceia do Senhor como esses que estão acamados não podem estar aqui na igreja. Eu não quero ter que estar em cima do mano para valorizar o corpo e o sangue do Senhor como esses que hoje estão nessa situação. Não queira estar em cima de uma cama sem poder se movimentar, dependendo dos outros, para te levar para lá, para te levar para o banheiro, para que você se alegre com o corpo e com o sangue do Senhor. É culto de ceia, a gente está aqui se alegra, irmão, não, a gente canta como se não quisesse cantar. A gente recebe a palavra como quem não está muito dando importância do pregador ou para a palavra. A gente, sabe, está aqui com o sentimento de que não queria estar. Sabe aquele filho que a mãe fala: você vai comer verdura, você vai comer. Não, você vai comer, você tem que não quer, mas vai comer. É assim que a gente está na igreja. A palavra vem, a gente não quer absorver. Eita, o louvor fala, a gente diz que não é com a gente. A palavra vem, a gente confronta a palavra. Não, mas ele crê nos fariseus e queremos ser salvos. E queremos ser salvos. Não estamos sendo perseguidos. Não temos impedimento de buscar Deus aqui, por enquanto, nesse país, por enquanto, nessa cidade que nós vivemos. E nós não fazemos o melhor para Deus porque nós não queremos. A verdade é essa. É que o inferno atrapalha, porque o diabo não, o diabo é limitado, a igreja não é. O diabo tem um limite. Deus fala para até aqui, daqui você não passa. A igreja não. A igreja fala assim: ó, as portas do inferno é o limite para vocês. Vão, preguem, alcancem. E se vocês quiserem invadir o inferno, as portas do inferno não vai resistir à autoridade de vocês. Ela vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Agora, para o inimigo, Deus diz assim: você não vai passar dali para dentro, você vai deixar aquele povo adorar, você vai deixar aquele povo fora. Então, quem está colocando limitações em nós? Quem está colocando cabritos em nós? Quem está colocando limites em nós? Quem? Nós mesmos. Nós. Somos nós. Sim. E aí, qual que é a questão? O diabo não está fazendo nada. Porque a gente pode dar culpa no trabalho, a gente pode dar culpa nas crianças, a gente pode dar culpa nos afazeres. A gente só não bota a culpa no verdadeiro culpado. Nós. Sou eu. Nós. A gente sempre terceiriza a culpa. A gente continua repetindo o erro de Adão e Eva. Mas foi a mulher que subiu. Foi lá, mas foi a serpente. E ninguém achou mesmo. Não precisa mudar, está tudo certo. Ele vai, tipo que está ganhando, não se mexe. Já precisa fazer muito investimento, porque nós mesmos estamos investindo na nossa terra. Nós patrocinamos coisas que não são para a de Deus. Nós investimos em coisas que nos levam para longe do Senhor. Nós queremos coisas que estão nos levando para fora, para
longe de Deus, nós estamos percebendo que isso, estamos fazendo de conta que está tudo bem. Entendendo que o que está reservado é o juízo, fogo eterno e a destruição para toda a carne que não estiver debaixo da mão de Deus. Para todos aqueles que não foram salvos, para todos aqueles que não foram alcançados. Você entende isso? Vamos lá. O 7, o aspecto, se Rafael usando a segurança de cavalos e tal. O 9. E tinha courado, 10 agora. E tinha um cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 de novo era firmes. Com esse bicho correndo em cima da terra, com esse veneno, com esse mal todo distribuído, não vai ficar um que não vai ser mordido. Não vai ficar um que não vai ser picado. Porque nós estamos preocupados até então com o rabo do escorpião, né? Mas a gente esquece que o dente é como de leão. Para que você acha? Só para ficar feio? Só para botar um dedinho só? É para não ver mesmo. 5 meses, mas praga dessa correndo na terra. Vai sobrar alguém? Não. Vai sobrar alguém. Mas todo mundo vai ser picado. Não vai ficar ninguém sem ser mordido. Não vai ficar ninguém sem ser picado. Vai dar aquele de curar? Dá aquele de curar alguém? Poxa, curar para quê? Se o intuito é fazer doer, fazer machucar. O filho da peste vai morrer, você pensa muito fazer escorpião no madeira. Pensa. Você pensa, você vai ficar também? Vamos lá. E tinham sobre si ele, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Amorion. Passado, e aí já, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Isso era só o primeiro, era só o começo do castigo. Ainda tem mais. Os 5 meses, era só o primeiro ai. Lembra que o anjo falou ai, 3, por conta daqueles que ainda vão vir depois de mim. Então, a Bíblia fala assim, ó, que esse escorpião aí, né, nessa forma de cavalo, com cara de homem, e dente de leão, cabelo de mulher, rabo de escorpião, é só o primeiro ai, 5 meses de castigo, só o primeiro. E eu não quero nem ver os outros dois. Se você surpreender, eu tenho medo de ler o que vai vir depois. Só que aí ele não fala, ele nem fala para nós. Ele corta o assunto. Fala, ó, isso é só o primeiro ar. Fica a dica. Hashtag rasga para cima, para baixo pega ruim. Ele corta, ele nem cita. Quais são os outros 2 ares? Ele nem fala. Isso aí é só o primeiro, tá? É só o primeiro. Os outros 2, só para quem ficar aí, depois nós vamos saber. Né? Não quero nem sonhar como vai ser isso aqui. Não quero nem imaginar. 6ª trombeta. Capítulo 13. E tomou o 6º anjo a trombeta, e ouvi a voz do que tinha 4 pontas no altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos durante o grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos. Agora era no momento. Depois de todos os castigos, depois de toda a situação, ainda vão sofrer a morte, para depois ser ressuscitado, para depois ser condenado. Será que você vai ser novo, vai dar consequências, você vai sentir, né, a dor da morte, sentir o ardor da morte, sentir o calor da morte. Mas depois de um tempo ser ressuscitado, para ser levado diante de Deus e ser julgado, para depois ser julgado no lado do fogo do inferno. É sério, vai pagar. Não tem crente pagando para ver. Tem gente dentro da igreja.
Tem gente dentro da igreja pagando para ver. Irmão, é melhor. É melhor orar um pouco mais. É melhor perdoar. É melhor, é melhor viver em unidade. É melhor passar por cima do nosso orgulho. É melhor do que passar por todas as consequências de uma vida sem Deus. Daqueles que serão deixados para trás. O nome, irmão, o nome já. Isso já dói. Se deixar para trás. De Deus olhar assim e dizer, eu não te conheço. Já imaginou seu pai de sangue, Jesus? Sua mãe de sangue, olhar para você, olhar na sua cara e dizer, eu não te conheço. Você não é meu filho. Tá certo que alguns aqui talvez não tenham tanta afinidade com o pai e mãe. Mas digamos que tivesse. Seu pai, tem gente aqui que não conheceu o pai, talvez não tenha conhecido a mãe. Talvez tenha um intuito de naquele grande dia ver, né, e conhecer os seus pais. Agora imagina só, essa pessoa que você tanto ama, essa pessoa que você tanto quer perto de você, que você tanto quer ver, olhar na sua cara e tanto conhece. Dói? Sim ou não? Sim. Agora imagina Deus, Criador do céu e da terra, que fez até os animais e as ervas do campo com perfeição, com amor. Toda a criação, os pássaros louvam ao Criador. E ele olhar assim e dizer, não te conheço. Como a gente olha o cachorro vira-lata na rua, que às vezes a gente sabe, a gente vê que está com sede, a gente vê que está com fome, e a gente passa e não dá ligança, porque não é nosso. O que a gente tem lá em casa, você cuida. Né? O seu petzinho lá, o seu bichinho, você faz essa comparação, você dá água, você dá banho, você paga, né? O veterinário, você cuida. E aquele que está lá na você passa um tempo, porque não tem a mesma importância para você. Aí você imagina Deus olhando para o ser humano nessa proporção? Porque a Bíblia fala que é assim que ele olha aqueles que voltam atrás, aqueles que retrocedem, como um cão que vai lá no seu ponto, né? Participa, como que volta aquilo ali, ou seja, é um animal simbólico. Rejeitou o cuidado, fugiu de casa, não segue regras. Já pensou, irmão? Dói, não dói? Mas que doa hoje para não doer naquele dia. Que doa agora. A gente não sentia a dor da rejeição no dia da salvação. Você entende isso? Que verdadeiramente o cuidado de Deus seja sobre nós, mas que também o nosso cuidado esteja diante de Deus. Que o Senhor enxergue em nós o amor divino, que o Senhor enxergue em nós o desejo de alguém que quer estar perto de Deus, porque Deus não vai salvar ninguém à força. O céu é tomado à força, mas sabe quem faz força? Nós, para ser salvo. Deus não vai fazer força para salvar a gente, não, porque Ele já deu o próprio Filho em sinal de amor maior para salvar todos nós. Aleluia. A força maior Ele fez, então quem tem que se esforçar agora? Nós. Quem tem que fazer força agora sou eu e é você, para alcançar a salvação de... Você entende isso? É forte, não é? 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número dele. Que exército? Que está vindo do céu com a finalidade de acabar, de exterminar, de matar aqueles que passaram pelos 3 ares. Aqueles que passaram pelo castigo de todos aqueles escorpiões não pôde morrer. Agora, qual que é o número do exército? 200 milhões. Você lembra o que um anjo fez? Você lembra o que um anjo fez? Destruiu 185 mil soldados assírios, os piores da época, os mais perversos. Um anjo. Você imagina o que 200 milhões de anjos pode fazer na terra? Meu Deus. Você imagina o tamanho da destruição, o tamanho do caos. Tem gente preocupada com a guerra dos países, né? Posso citar aqui, não vou bloquear meu vídeo. Mas tem gente preocupada com as guerras desses países de Urufo aí. Você imagina 200 milhões de anjos descendo na terra para guerrear? Não tem Israel.
tem chifre, não tem jato, não tem braço, não escapa ninguém, irmão. Não escapa uma nação. Pode ser grande quando for, pode ter força bélica, pode ter bomba atômica, pode ter o que quiser, porque Deus vai neutralizar todas essas forças, já foram neutralizadas pelos acontecimentos passados. Os caras pensam que tem uma potência, porque tem umas bombas escondidas lá. Deus vem e manda fogo em cima das terras deles lá. As bombas que eles têm servem para destruir eles mesmo. E agora não tem mais arma que possa ser usada para a defesa pessoal. E Deus manda agora 200 milhões de anjos com uma missão. Qual é a missão? Destruir. Sabe aqueles anjos que quando viram Jesus ser crucificado, ficaram se coçando para descer na terra, e Deus disse: não desce. Sabe Miguel, quando viu Jesus ser crucificado, Jesus apanhando, cuspindo. Imagina Miguel como um super saiyajin, inflamado em fogo, dizendo: eu vou descer. Eu falei: ainda não. Sabe aquelas 12 legiões que Jesus falou assim: se eu quisesse, eles estão prontos para descer aqui agora. Eles estão prontos. É esses aqui. Eles não desceram naquele dia, mas haverá um dia que eles serão liberados para descer. Com toda essa glória, toda essa fúria, toda essa ira de alguém que viu o seu Senhor ser ferido e machucado por homens, como ovelha muda levada ao matadouro. Deus, aleluia. Esse dia será conhecido como o dia da vingança do Senhor. Meu Deus do céu. Aleluia. É por isso que o Senhor diz assim: não, você não tem que se vingar, fique tranquilo. Senhor, mas o que fizeram comigo? O Senhor disse assim: eita Deus, aleluia. Isso aí não é nada não. Pode deixar que a vingança é aleluia. Porque aqueles que não estiverem em mim, aqueles que não estiverem comigo, esses vão sofrer o juízo de Deus. Porque por fim não é sobre você, é sobre Jesus. Deus não está muito preocupado com quem te feriu, com quem te ofendeu, com quem falou de você. Quem é você? Você não era nem para estar aqui mais. Você está vivendo pela pura graça e misericórdia de Deus. Você está vivo porque Deus investiu em você, porque Deus tirou você da lama, porque Deus tirou a gente do monturo. O que nós merecemos era o juízo e a perdição. Deus nos salvou. Glória a Deus. A vingança não vai ser por causa de mim, não vai ser por causa de você. A vingança vai ser por causa do nosso Senhor. Para mim já é o suficiente. Aleluia. Porque eu era mais um que era para estar aqui no meio desses escorpiões, no meio de toda essa situação, se Deus não tivesse deixado graça na minha vida. E quem sou eu para desejar isso aqui para alguém? Longe. Isso aqui vai ser a escolha pessoal de cada um que rejeitou o próprio Deus e os seus ordenamentos e as suas ordenanças e a sua palavra e os seus ensinamentos são para eles. Longe de mim dizer quem vai e quem não vai. Agora eu sei uma coisa: para quem ficar, a coisa vai ficar feia. Uma coisa eu sei: para aqueles que restarem o juízo do Senhor, o negócio vai ficar embaçado. O negócio vai ficar embaçado. E sabe quando será esse advento? Quando no momento que o inimigo vou desbloquear uma façanha aqui para Satanás agora. Sabe quando vai ser esse advento? Satanás está preparando uma guerra, tá? Os seus soldados. E está declarado aqui, ele declarou guerra. A batalha é conhecida como Batalha de Gog e é exatamente esse selo que nós estamos vendo aí. A sexta promessa. O diabo pensa que está preparado para essa guerra. Está juntando soldados para essa batalha. Eu já tenho pronto, guerreiros, valentes e preparados, cheios de fúria e autoridade. Meu Jesus. Glória. Porque a igreja do Senhor não vai se sujar, nossa veste é branca. Você está pensando que você vai pegar uma espadinha, que você vai sair. Não. Você não vai fazer nada, não. Você vai dar espadada em ninguém, não. Você vai adorar, você vai
vivendo a consequência daqueles que não quiseram servir e adorar a Deus. Porque o diabo está achando que a guerra é com nós. Está se preparando para essa batalha aqui, a gente vai ter que enfrentar ele e você. Coitado dele. Coitado dele. Porque o próprio Deus já tem preparado o seu exército para esse dia. Que aí o negócio vai ficar embaçado. Essa eu quero ver de camarote. De cima, não vai ficar. Embaixo o negócio vai ficar embaçado. Vai ter gente para esse tanto de anjo. Você imagina. Vai ser tanto de anjo. É o mundo todo. Mas se um anjo desse já matou 5 milhões. Você imagina, então, você imagina só. Hoje não vai ter tanta gente para descontar a fúria dele. Sempre coitado daqueles que ele pegar. Vai ser 5 para cada homem. Vai ser 5. Isso aí. Essa é a intenção. Vai ser 5 para cada homem. Essa é a intenção. Você imagina, irmão? Imagina uma situação dessa. Irmão, eu quero que Jesus venha agora, eu quero que eu esteja pronto. Eita, glória, Jesus! Nem que o coração parar de bater agora. Eu vi um vídeo do pastor que foi arrebatado pregando, eu até inveja agora disso. Hoje. Irmão, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Todo dia a gente anda em cima da risca. Todo dia a gente está em cima da risca da salvação. Todo dia a gente está perto da murmuração. Todo dia a gente está a ponto de perder a nossa salvação com Deus. Então a gente precisa ser mais incisivo naquilo que nós queremos diante do Senhor. Nós precisamos ser mais firmes naquilo que Deus quer apresentar para nós. Vamos lá, meu Deus, eu pensei que era. Dizer. E assim vi os cavalos nessa visão, e eis que sobre eles cavalgavam um couraça de fogo, e jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e a da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. O cavalo que os anjos estavam montados. O cavalo? O cavalo. 200 mil anjos. O cavalo desse. Eita, aleluia, meu Estavam Deus! esses anjos sem asa, sem nada. Imagina Os cavaleiros. uma praga dessa embaixo do olho. Pastor, porque o enxofre, o sal, quem já botou sal? Quem já botou sal em cima de machucado? Você já sal em cima do olho? Você imagina enxofre no sangue. Queima, dá a sensação de ardor. Metiolate é fichinha. Enxofre, que já dá a sensação de que está quente. E fogo, né? Porque aquela fumaça quente da boca dos bichos, cada ferido é o anjo ferido. E o cavalo, né? O cara de leão, jogando para cima fogo e enxofre. As feridas agora é como se estivesse queimando, ardendo, como se estivesse pegando fogo. Depois de ter passado 5 meses lá, os escorpiões, a gente já esqueceu deles, né? Os anjos a gente esqueceu dos escorpiões. Você passou 5 meses com uma tribulação ferrenha daquela. Fora os outros 2 ais que a gente nem imagina, nem passou na nossa cabeça o que seria. Porque a Bíblia diz que o primeiro ai era fichinha, em vista dos outros 2. Agora, os anjos enfurecidos receberam ordem de Deus para destruir geral e causar dor e dano. E você percebe que a pessoa não morre assim instantâneo, né? É uma morte que ela vai ser demorada. Os anjos vão ter tempo para trabalhar. Ele fala assim: não, porque a gente precisa saber isso. Precisa tirar Jesus! aqui, ó. A gente precisa tirar isso de ficção, isso deve para cá. A gente precisa ser capaz de mostrar isso para os outros, as pessoas precisam entender isso. Porque essas 3 pragas, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante de serpentes sem cabeça.
serpentes, perdão, e tem cabeça, e com ela danifica o lugar. Escapei do anjo, o cavalo passou aqui, foi mordido, Botou a placa. veneno, o inocente, Grudou que já era. Agora, que serpente pequenininha assim, você acha que se eu seguir a proporção? Você imagina o tamanho da serpente. Ai, tem uma série, tem cabeça. Porque o negócio é juízo, o negócio é castigo, o negócio é para pagar dano mesmo. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, e não se como que pode, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas adolices. Entendeu? Eles receberam autoridade para danificar toda essa porta, que mesmo vendo os acontecimentos, não quiseram se dobrar diante de Deus. Se Deus fosse bom, mas não estava passando. Se Deus fosse bom mesmo, ele não tinha permitido acontecer isso com nós. Por que ele pegou só a pacotinha dele e salvou e deixou a gente aqui para passar por essas coisas? Ele não é Deus coisa nenhuma, ele falou, não tem que ser adorado mesmo. Porque o coração, minha mente já está contando e nada. Já foi selado pelo inimigo, já foi dominado por Satanás. Então, mesmo vendo todas essas situações, a Bíblia mostra para nós que vai ter gente que não vai querer se salvar. Misericórdia. Falta juízo, não falta. Entendeu? Fala a verdade, falta juízo, não falta. Porque tem gente que, por mais que você queira salvar, não vai ser salvo. Você acha mesmo que você vai poder fazer mais do que Jesus por alguém? Jesus deu a própria vida para salvar nós todos. E mesmo assim, alguns o rejeitam. E tem crente inocente que acha que ele pode ajudar alguém a ser salvo. Exatamente. Esse Acaba é perdendo a salvação junto. E a gente corre o risco de perder a nossa salvação junto. Eita glória! Eu me salvar. Eu quero ser salvo. Eu quero ser alcançado. Quem se quiser ser salvo, faz uma vez, corre atrás de Jesus. Aleluia! Você vê que Jesus não volta. Jesus não volta para buscar ninguém que eu não vejo. Ele fala assim: ó, eu estou indo. Quem quiser chegar para onde eu estou indo, toma a sua cruz e me segue. Eu não vou voltar para buscar ninguém, não. Vem atrás de mim. Aí o crente, ele vem e ele percebe que alguém não veio. Aí toda vez ele está voltando. Para tentar ajudar. Então eu vou no pagode, uma igreja que é para ver se não vem para a igreja. Então eu vou ali, que aí amanhã eu vou ver se digo, não, filho, eu estou indo para cá, você quer falar, você que vai, eu tenho um caminho, eu tenho um destino, eu sei o que eu quero, eu estou indo buscar a Deus, eu quero ser salvo, eu quero ser alcançado. Vem comigo. Não, vai quando vocês quiserem. Mas eu não vou mudar a minha rota. Porque eu sei que o meu eleitor vive. Eu tenho um caminho. Aleluia, aleluia. Glória. Eu não vou mudar o meu caminho. E a gente tem que entender que não é egoísmo. Nossa função é mostrar o caminho é quem? Jesus. A partir do momento que a pessoa está seguindo o caminho junto conosco, beleza, vamos caminhar junto. Se não, ela conhece. Não é egoísmo, você tem que fazer a sua parte. É escolha, né? Escolha. É igual a pessoa que morre, ela não pode voltar. Não é egoísmo, é que ela seguiu o destino dela, ela seguiu o fluxo da vida, ela foi. E nós que ficamos, teremos que dar sequência da nossa vida. É a mesma coisa, o crente que vai buscar Deus. Qual é o simbolismo do batismo? Morte. Você morreu no mundo. Você não existe no mundo, o que você vai fazer no funk? O que você vai fazer no forró? O que você vai fazer no segundo te cabe? Você morreu para o mundo, é um caminho que você não volta mais. Então agora eu vou servir, vou buscar a Deus, eu vou buscar ao Senhor. E por que muitos voltam? Porque nunca saíram de lá. É verdade. Nunca saíram de lá. Agradar alguma coisa. Nunca saíram de lá. Nem que o pezinho estava preso no Egito, o pezinho estava preso nas terras de Faraó. Então que verdadeiramente nós possamos nos Aleluia. Apocalipse 10.
E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava um lago celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs-se em pé, direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como um bramo leão, havendo chamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, e escreveram-se, e ouviram uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falam, e não escreva-se. Você vai ouvir, você vai saber, você vai pegar para você. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há, que não haveria mais demora, agora era a hora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, aos seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come, e fará amargo ao seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Que livrinho é esse que ele está falando? A palavra que está aqui, que é como nós estamos estudando aqui. Ela traz uma consciência para nós que ela está dentro, sim ou não? É difícil de digerir, mas se a gente obedece, a porção que está reservada para nós é doce, é o mel. A princípio parece amargo, meu Deus, isso como que é, Senhor, e tal, mas agora o Senhor vem e traz juízo, o Senhor vem e traz uma sentença para nós. Você entende isso? O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que fala. E aí, pensa, o Senhor é aquele que opera sobre a nossa vida, que verdadeiramente nós possamos entender que a graça de Deus a nós veio para trazer salvação, trazer libertação. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Importa que vocês continuem pregando, importa que vocês continuem fazendo, importa que vocês continuem anunciando, importa que vocês continuem fazendo a vontade de Deus. Mas você percebe o juízo de Deus diante daquela situação. Faltou uma trombeta, que é a 7ª trombeta. Verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reis do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, e aos teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, e a pequenos e grandes, e ao tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca do seu conselho foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aí a Bíblia já está falando no final aqui, ó, do acontecimento que fala em 2 Pedro 3,7. O último advento, onde Deus porá fim na terra, onde verdadeiramente a destruição de fato acontecerá de tudo aquilo que sobrou. E lembra, tá, do juízo e da justiça de Deus, porque o que sobrou aqui não é muita coisa. O que sobrou aqui? Não foi nada, fumaça e farelo do que tem aqui. Sim ou não? Então, que a água já não é potável e tudo que já não presta. Então,
sétima trombeta é a destruição geral. É a destruição dessa terra. A sétima trombeta é 2 Pedro 3,17 se cumprir. Esse céu e essa terra estão reservados para o juízo do fogo eterno. E a condenação dos homens ímpios e maus. É o fim de tudo. Então agora nós vamos entender o que 1 Coríntios fala. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios, que é o que a gente pensa que é a primeira, né? 15. Perdão. 15 segundos, para mim, por favor. No meio, no abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Só que aí a gente está pressupondo, a gente pressupõe o quê? O que a gente pressupõe? Em um momento, tem um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, percebe o piscar de olhos, um evento, ante a última trombeta, ele está dizendo o seguinte: um momento, um piscar de olhos, o que acontece? Arrebatamento. Vírgula. Para nós vai ser isso. Ele está falando aqui com os salvos. Salvos. Nós estamos livres de toda essa pegada aqui que nós lemos nas trombetas. Tá certo? Então, para nós, no momento vai ser o quê? Um abrir e fechar de olhos. Não tem trombeta. Não podemos. Vivendo o milênio, vivendo em paz com Deus, vivendo a nossa harmonia com o Senhor. Tá certo? Enquanto o que está acontecendo? Nós fomos separados dos maus. Lembra que nós fomos tirados aqui? Nós estamos no advento com Cristo. Para aqueles que não foram salvos nessa primeira chamada, eles estão passando pelo advento que nós vimos aqui das 7 trombetas. Eles estão passando por esse período. Eles estão passando por tudo isso. Enquanto isso, a igreja está reservada com Cristo. Tá certo? E aí ele segue. Ante a última trombeta. Antes da última trombeta. Piscar de olhos. Vamos lá. De repente, para nós, vai ser a última trombeta. Porque nós não participamos daquele advento. Não interessa para nós, não importa para nós. Não é isso que Deus quer que a gente veja. Deus quer que nós nos relacionemos com o seu Filho amado. Ok? Tanto que você não vê Cristo querendo envolvido em nenhuma dessas situações aqui que nós vimos nas trombetas. Por que não? Porque Cristo está onde? Com a igreja, com a noiva. Certo? Então nós estamos com Cristo, estamos com a noiva do Cordeiro. Enquanto isso, a terra está passando por toda esse rebuliço que nós vimos, certo? E aí, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Os mortos aqui, ele não está falando desses mortos aqui, salvos. Ele está falando desses mortos que precisarão vir a juízo diante de piscar de olho. Eles estavam lá de novo. Piscar de olho para quem está fora. Você não fica a ver, você vê uma pessoa, né? Quando você vê, parece que foi ontem, você olha, você pegou no colo, você daqui a pouco é um jovem, uma moça desse tamanho. Então esse que está dizendo, olha, foi rápido. Para mim, que estava de fora. Para quem teve que passar 5 meses só fugindo de escorpiões com corpo de cavalo, naquela praga, tudo isso aí. Para quem foi ferido pelo sangue, passou por todas aquelas coisas. Porque um dia de provação, né, parece que ele termina. Não sei para você, mas um dia de prova parece um negócio marcado. Um dia que está bom, você vai para um parque aquático, você vai na praia, você vai no... Parece que passa assim, né? Não, essas coisas aí, de uma semana passa, parece um dia. Agora o dia da prova, você acorda. Você acorda, você começa a ser testado, você começa a ser provado, você começa a falar, não, pelo amor de Deus, deve ser às 4 horas da tarde, não é possível. Você vai no relógio 8h40, você fala, misericórdia, eu não vou aguentar esse dia. Você está ali, fala, vamos almoçar, estou tranquilo, daqui a pouco o diabo tem um outro para investir. Você fala, deve estar na hora de ir embora, não é possível. É 6 horas da tarde. Não, é 12h20. É assim, não é? É. Então, essa circunstância que Paulo está dizendo.
Para quem está salvo, para quem está com ele, foi assim, ó. Uma hora mais abriu, fechou o olho e estava com ele. Quando pensou que não, a trombeta, o que está acontecendo? Deus botou fim, né? No sim. Não, meu Deus, mas já, para nós, que está na bênção. Para quem passou 5 meses de perseguição nos escorpiões, depois passou por toda a revolta e fúria e juízo dos anjos, correndo, e a terra pegando fogo, e a água que tinha para beber agora é amarga, e o oceano pegando fogo, e o sol está frio, e de noite o frio está mais frio ainda, e não tem onde se abrigar. Imagina? É porque a gente lê assim, ó, parece uma história de conto de fada, né? Olha, não tinha uma abrir e fechar de olho. Não, para quem está do outro lado, irmão. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E aí sim nós seremos transformados. Por que transformados? Porque nós vamos ser colocados agora na nova Jerusalém. Agora nós vamos receber um corpo glorificado, transformado verdadeiramente, tá certo? Para viver com Deus, com Cristo, para toda a eternidade. Mas até chegar lá, irmão, tem um caminho. Você percebe que até chegar lá tem um processo a ser seguido, que até chegar lá, a última trombeta é nesse advento. Os livros que ele fala, que ele abre, os livros estão aqui. E a última trombeta é o anúncio para a destruição de tudo, não é para o arrebatamento ainda. A igreja já subiu aqui. A igreja subiu aqui. A trombeta aqui está anunciando o fim de tudo. Quando a igreja ouve a trombeta, que a gente pensava que era aquela que era para a gente subir, é para subir, não. É que a Nova Jerusalém está descendo. Eita, então o crente que está esperando a trombeta tocar para se preparar, está enrolado. O crente que estiver esperando preparar, não, porque os sinais já estão dizendo para nós que a hora chegou. E o momento é agora. Os sinais já estão mostrando para nós que o Salvador está às portas. É necessário que a gente verdadeiramente se entregue a Ele, confie nele, para que se nós assim quisermos viver a justiça de Deus e quisermos viver então a ação do Senhor. E lembrando que nós só estudamos as trombetas. Aí nós temos o advento das taças, que são derramadas enquanto as trombetas tocam. Lá pela terceira, quarta trombeta, junto com a trombeta, é derramada uma taça, que é depois desse advento aqui, depois da guerra, Gog e Magog, aí o negócio, o caldo começa a engordar. Né? Além dos escorpiões que nós vimos, além daquela situação que nós vimos, ainda tem as taças. O que era a taça? É como se você jogasse fogo na churrasqueira. Aquilo que a gente pensou que estava ruim, dá para piorar. Tem um tempero, né? Tem o combustível do negócio, tem o tempero, que são as taças que são derramadas enquanto as trombetas são tocadas. É o combustível, é a imbustão, tá certo? Apocalipse 16, que são as taças, beleza? E são quantas taças? 7 também. Eu pensei que já estava ruim, mas estava bom. Então não vai ser salvo quem não vai ser salvo quem verdadeiramente não é crédito. Porque tudo que nós precisamos para ser salvos e para alcançar a salvação, o Senhor já deixou acessível a nós. Tudo bem aí? Então, 7 trombetas, ok? 7 taças. Tudo isso está reservado para aqueles que não. Então nós temos 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, os 7 cavalos, que vão acontecendo de formas simultâneas. Tem coisa aí, irmão. Não se acha mesmo que nós só temos que ficar aqui, será que nós vamos nos salvar somente fazendo isso? Será que é só vir sabe como é que está o povo que vai?
Assim no fogo. Queimando. O povo que vai para o funk também, assim. Olha aí. O que nós estamos fazendo diferente deles? Eita, João. É isso que vai dizer que nós somos. O que está aqui no meio de nós que faz obedecer a Deus? É isso que vai fazer a diferença na minha vida. Porque aqueles que estão no mundo, eles também dizem que estão alegres. E estão mesmo. Porque a conta deles não chegou ainda. Nós vimos que está guardado. Mas hoje, eles estão se alegrando. Tá bom, se tivesse ruim, eles estavam aqui. Se tivesse ruim para eles lá, eles já tinham ruim para cá. E quando Deus aperta, eles acham comigo. Então, por enquanto, tudo bem, eles também estão dançando, eles também estão pulando, eles também estão gritando. Eles também estão profetizando, eles estão evangelizando. Olha, essa mulher aqui, por que você não vem mais vezes aqui? Nós estamos dando a sua presença. Foi tão bom ter você aqui. Aí o crente, é mesmo, que é bom, que é bacana. Vocês cuidam bem da gente, vocês tratam a gente bem, é lógico. É a propaganda do negócio. Então a gente precisa tomar cuidado para não sermos enganados. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gerson, faz a oração em nome de Jesus. Eita glória. Aleluia. Gerson, olha essa oração aí, em nome de Jesus. Obrigado, Deus Pai, Pai amado, Pai amado. Obrigado, Jesus Carlos, Deus daqui, Pai amado, por filho, meu Pai, que Jesus falado. Inclusive, meu Pai amado, para falar do céu, meu Pai, isso. E nós saímos daqui hoje, meu Deus amado, vai dar tempo para daqui mais, acreditando, meu Pai amado, na tua palavra, no conhecimento, na tua sabedoria, meu Pai. Nós saímos daqui, meu Pai amado, buscando cada dia mais, Senhor Deus amado, que buscar, Senhor Deus amado, te honrar e fazer a tua vontade, livre sobre todo o mal. Senhor, leva cada um, Pai, a sua lado, a sua casa, a tua família, Senhor Deus amado, até tu lá, até tua casa, livre, Senhor, de todo o mal. Amém. No Paulo da mensagem, Jesus. Grande amor de Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, todos nós, desde agora para o Senhor. Digam amém.